E após 30 dias, a nossa equipe de reportagem no Mato Grosso voltou a uma área de produção com algodão tigueira. O proprietário foi autuado, fez ali na sua área alguma retirada dele, mas não retirou todo esse algodão. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Mostramos aqui no SBA uma fazenda de Mato Grosso contaminada com algodão tiguera, competindo com a cultura da soja em pleno vazio sanitário do algodoeiro. Nossa equipe voltou na mesma fazenda e constatamos que apenas um talhão foi executado a destruição mecânica da soqueira, que continha rebroto do colmo com diversas folhas do algodão. Após 30 dias, voltamos na mesma área onde o algodão tiguera estava competindo com a soja. O quadro não mudou em nada, a situação é a mesma. Nesse período, ele está servindo de ponte verde para o bicudo do algodoeiro até a próxima safra, que inicia em dezembro. O vazio sanitário do algodão inicia no dia 15 de outubro e vai até o dia 14 de dezembro. Este período foi criado justamente para evitar que as plantas vivas sirvam de hospedeiras para o bicudo do algodoeiro. A nossa reportagem realizada no dia 29 de outubro, mostramos na época as imagens para o pesquisador da Embrapa Algodão, que está lotado na Embrapa Agrosilvo e Pastoril em Sinop. Dr. Chitarra demonstrou uma preocupação porque, além do bicudo, a presença da tiguera pode desenvolver outras doenças que trazem grandes consequências nas lavouras de algodão. Vamos relembrar o que ele falou na época da nossa visita. Principalmente a mancha de ramulária. A mancha de ramulária pode estar presente ali porque é a principal doença que ocorre na cultura do algodoeiro hoje. Tá? Ela vai ficar presente ali, como outras doenças também. A nossa grande preocupação hoje no estado do Mato Grosso também é a mancha de corinéspora, causada por corinéspora cassícula, que é a mesma corinéspora, que é a mancha-alvo também da soja. Tá? É o mesmo patógeno, que hoje, antes era somente na cultura da soja, e hoje nós já verificamos que está muito presente na cultura do algodoeiro. Dr. Chitarra ainda citou que poderá ser um fator limitante de produtividade, além de prejudicar a qualidade da pluma. Tanto que o vazio sanitário exatamente prega esse conceito de quê? Da eliminação dos restos da cultura do algodoeiro, para que não possa causar nenhum dano econômico na próxima safra para o produtor do Mato Grosso. Desta vez, conversamos por telefone com o gerente regional do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, que é o órgão responsável pela fiscalização. Ele me falou que a fazenda foi autuada, mas pelo que vimos, não houve destruição total nas áreas contaminadas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um relatório com as perspectivas de plantio de soja no país dentro dos próximos 10 anos. Os números não trazem muitas variações daqui para frente. De acordo com os números, temporada 2017-2018 teve uma área plantada com soja no país de 36,5 milhões de hectares. Para a temporada futura 2018-19, o órgão projeta uma área de 36.820.000 hectares. Para o ciclo futuro 2019-2020, a intenção de plantio, a previsão divulgada nesta última terça-feira, é de uma área bem similar. E daqui a 10 anos, na safra 2027-2028, previsão é de que essa área alcance 37 milhões de hectares. Veja que são apenas 500.000 hectares a mais em relação à safra atual 2017-2018. Para a consultoria AG Resource, isso significa uma falta de interesse em expansão com área de soja nos Estados Unidos e possivelmente um acréscimo da área de plantio de prevenção subsidiada pelo governo. Bom, vamos aos números da soja em Chicago na manhã desta quarta-feira. Acompanhe conosco na tela, soja vindo com leve recuo. Posição de janeiro é a de mais curto prazo, negocia o bushel do grão agora a $9,91 mais 50, leve queda de 0,15%. As posições de março e maio caem 0,14. A de março vem a $10,03 por bushel e a de maio a $10,13 mais 25.
tem muita gente em trabalho de conclusão para plantio de soja em vários estados brasileiros. Vamos saber agora como é que ficam as chuvas. Tem chovido bastante, principalmente no centro-oeste do país. Quem fala sobre esse assunto é Juliana Rezende no quadro Agroclima. Olá, boa tarde a todos. As áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil devem ser beneficiadas ao longo das próximas semanas, porque as instabilidades vão migrar de forma bastante expressivas e também intensas nas regiões do centro-norte do país, enquanto que as instabilidades seguem de maneira mais fraca nas áreas mais ao sul, o que deve diminuir ainda mais a disponibilidade hídrica do solo. Agora, nos próximos 5 dias, os ventos no alto da atmosfera vão conseguir espalhar instabilidades entre o centro-oeste e sudeste, até o interior do nordeste. O Tocantins também deve receber algumas pancadas de chuva. Só que as pancadas mais intensas devem ficar concentradas entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também Minas Gerais. Até as áreas mais ao sul da Bahia devem receber volumes de até 70 milímetros. Nas áreas mais ao sul do país, predomínio de tempo mais seco intercalado com pancadas de fraca intensidade, porque o volume ao longo dos próximos 5 dias é baixo nas áreas mais ao sul do país e não deve passar de 15 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa mesma condição vai persistir no Brasil, porque as pancadas de chuvas mais fortes ainda seguem concentradas no centro do país, alcançando até o interior do Nordeste, enquanto que o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e também Minas Gerais é que ainda devem receber os maiores volumes de água. No decorrer da terceira semana, essas chuvas agora seguem se espalhando pelas áreas centrais do Brasil e vão conseguir migrar ainda mais para as áreas mais ao norte. Então, os volumes de chuva mais expressivos vão ficar restritos entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins e praticamente todo o interior do Nordeste. Então, principalmente as áreas produtoras do Mato Piba vão voltar a receber instabilidades de forte intensidade, o que vai conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Só que, por outro lado, em áreas produtoras da região sul, como no Rio Grande do Sul, as instabilidades de fraca intensidade devem diminuir ainda mais a disponibilidade hídrica do solo e podem acabar por prejudicar o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui é hora de falar de preços da soja pelo Brasil. A nossa referência são os portos de Santos e Paranaguá, os que exportam mais este produto para os países compradores. O que aconteceu com os valores da soja no Brasil nas últimas semanas foi de elevação, o movimento foi de alta. A última semana traz um recuo em função do dólar caindo também frente ao real, mas no acumulado dos últimos 60 dias ainda há um registro de alta significativo encontrado nos portos. No Porto de Santos, essa alta é de 2,8%, já que há 2 meses, no dia 28 de setembro, Porto pagava em média R$ 71,50 pela saca do grão. No dia 26 de outubro, cerca de um mês depois, as cotações já tinham subido bastante, já estavam em R$ 74,00 a saca. O valor mais alto encontrado nestes últimos 60 dias por lá foi no dia 3 deste mês de novembro, R$ 75,00. De lá para cá, a soja voltou a recuar, fechando nos R$ 74,50 no dia 17 e estando negociada nesta quarta-feira, dia 29 do mês, a R$ 73,50. No Porto de Paranaguá, a alta em 60 dias para a saca da soja superior a 3%. Vamos relembrar como foram os valores de comercialização. No dia 28 de setembro, Porto pagava R$ 71,50 pela saca de 60 quilos do grão. No dia 26 de outubro, já estava em R$ 74,00. Na data do dia 3 de novembro, R$ 74,50 e alcançando o seu pico no Porto de Paranaguá, no dia 17 de novembro, quando chegava aos R$ 74,70. Na data atual, a cotação da soja já vem mais para baixo, para R$ 73,80, em função do recuo do dólar. Já já a gente dá uma olhada em como ele se comporta hoje. Ainda assim, acumulado de 60 dias, alta de 3,2%. E por falar em Paranaguá, vamos destacar agora um tema que já falamos aqui no Agricultura BR antes. É a ferrovia que deve mesmo sair do papel, que liga Dourados, no Mato Grosso do Sul, até o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná.
A previsão, de acordo com o governo paranaense, é de 1.000 quilômetros de trilho que vão ter um custo de 10 bilhões de reais e vai facilitar bastante, de acordo com os dados da secretaria responsável no estado do Paraná, com o transporte e com a logística. Hoje, de acordo com o governo paranaense, apenas 20% da soja que chega em Paranaguá, ela vem por ferrovias. O restante, tudo por meio de rodovias, por meio do transporte rodoviário. Com isso, o custo deve ficar menor. Vamos ver aqui os dados em relação ao que está sendo previsto. Essa ferrovia entre Dourados e Paranaguá, ela tem 1.000 quilômetros de distância, valor estimado de 10 bilhões de reais. Será feita em 2 etapas. Primeiramente, 400 quilômetros de Guarapuava ao litoral do Paraná. Depois, 350 quilômetros de Guarapuava até Dourados, no Mato Grosso do Sul. O restante desses trilhos, eles já existem, então eles vão ser reaproveitados, principalmente dentro do estado do Paraná. Essa situação deve trazer um impacto bastante positivo para o escoamento de soja do Mato Grosso do Sul e também alguns municípios no estado do Mato Grosso que poderiam levar até um porto seco em Dourados e com isso distribuição até Paranaguá direto por via férrea. De olho agora no dólar comercial aqui no Brasil, que traz impactos no valor da soja e demais produtos exportáveis. Cotação da moeda norte-americana fechou nesta última terça-feira com queda, mais uma vez, na casa dos R$ 3,20. Na manhã desta quarta, subia um pouquinho e neste momento segue o seu movimento de alta. Elevação de 0,21% no momento, com o dólar cotado a R$ 3,21 mais 7. Vamos saber agora como vêm as cotações da soja no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você fica sabendo como está a produção de etanol feito à base de milho na região centro-sul do país. Aproveite para entrar em contato conosco, você pode fazer esse contato através do WhatsApp. O número é 67996562266, está aí na tela. Nós voltamos já. E a União da Produção de Cana-de-Açúcar do Brasil, a única, divulgou dados a respeito da produção de etanol na segunda quinzena do mês de outubro, etanol com base de milho. E os dados apresentados mostram um forte avanço no centro-sul do país, chegando a 25.200.000 litros produzidos na segunda quinzena de etanol de milho, uma alta de quase 125% se comparado ao mesmo período do ano anterior. E tem um acumulado do ano, de janeiro até outubro, bastante elevado. Vamos aos dados aqui, nós mostramos que a segunda quinzena de outubro de 2017 totaliza 25.200.000 litros, é uma alta de 125,4% para o período. Entre janeiro e outubro, ou acumulado do ano, chega a 318.600.000 litros de etanol de milho, concebendo mais um recorde de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Um outro dado importante é que esse dado para o centro-sul do país, para todo o centro-sul, ele está muito ligado ao estado de Mato Grosso, é por isso que IMEA fez esse comentário, porque desde quando teve a instalação da primeira usina de etanol com base de milho, a produção deste produto em Mato Grosso disparou, é o que fez trazer essa forte elevação para o centro-sul do país, comparando aí o mesmo período do ano passado com este, chega a quase 125,4%, bastante alto agora, uma elevação bastante forte, uma vez que o Mato Grosso começou a produzir etanol com milho. Acompanhe comigo agora como vem negociado o milho no mercado futuro do Brasil. Milho negociado na Bolsa Paulista nesta quarta-feira,
vem com leve queda para algumas posições. A de março cai com um pouquinho mais de força. A de janeiro é a de mais curto prazo e é a que tem o maior volume de contratos negociados. Por isso, traz referência ao mercado do cereal. Cada saca de 60 quilos do grão para entrega no primeiro mês do ano que vem cotada a R$ 31,31. Leve queda de 0,03%. Março opera a R$ 33,30 a saca, com queda de 0,30%, e a posição de maio negocia cada saca de 60 quilos do grão a R$ 32,50, também operando com baixa redução em relação a ontem. E o milho, que tem perdido valor no cenário internacional, principalmente nos últimos 12, 15 dias, aqui no Brasil, no mercado físico, vai encontrando sustentação e resistência nos preços praticados. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos destacar aqui o primeiro estado, é o Paraná, tem um ligeiro recuo em 15 dias, que é esse período que eu estava considerando. Mas esse ligeiro recuo que nós estamos trazendo aqui, que na verdade está mostrando aqui uma situação de estabilidade, mostra essa resistência. Então aqui nós temos totalmente estável o período a R$ 26,50 até o último dia 27 de setembro. Nesse dia 29 de setembro, que é o valor de agora, o pessoal da produção está me atualizando, esse valor recua a R$ 26,00, perde 50 centavos e aí, pelo cálculo simples, uma queda de 2%. Mesmo assim, mostrando resistência em relação aos valores. No Rio Grande do Sul, assim, elevação para a cotação da saca do milho em 15 dias. Os valores saem de R$ 30 a saca na data do dia 14 de novembro, permanece assim até o dia 21 e sobe no dia 27 do mês, segunda-feira desta semana. Nesta quarta, dia 29, cotação do milho no estado gaúcho continua nos R$ 31 a saca, ganho de 3,3% no acumulado destes últimos 15 dias. Olha, agora o estado da região sul do país que não registra nenhuma oscilação, Fabiano, é o estado de Santa Catarina. Totalmente estável, Juliana. Nós trazemos aqui os números para Santa Catarina, é um grande consumidor, é a R$ 30 a saca, era o valor encontrado no dia 14 de novembro, dia 17, 21, 27 e nesse 29 também a nossa checagem apontando para R$ 30 por saca, mostrando resistência, mesmo com o cenário internacional em recuo entre os últimos 12 e 15 dias. Vamos agora ao mercado futuro, mas lá do exterior dos Estados Unidos. Milho negociado na Bolsa de Chicago, que é referência internacional para commodity. Veja, o milho reage positivamente hoje em Chicago, mas ainda assim as posições vêm bem pressionadas. A de dezembro, que é a de mais curto prazo, a $3,37 por bushel, alta de 0,29%. Posição de março, $3,51 mais 25, alta de 0,42%. Milho negociado em Chicago para entrega em maio do ano que vem, este opera acima dos $3,50 também a $3,59 mais 50, alta de 0,41%, enquanto milho para julho já tem negócios, vem agora a $3,68 por bushel, alta próxima a 0,5%. Essa posição, Fabiano, opera quase no valor máximo negociado no dia. Exatamente. O milho, mesmo com essa recuperação de hoje, nós vemos as posições principalmente mais curto prazo, abaixo de 3,50, né? Considera-se que é remunerador para o produtor norte-americano, um valor ali na marca de $4 o bushel. O estado do Paraná já está colhendo o feijão produzido na primeira safra. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, a colheita chega agora aos 4% de tudo aquilo que foi semeado neste novo ciclo. O ritmo de trabalho está dentro da média dos anos anteriores. O estado sofreu com falta de chuvas entre agosto e setembro, fase inicial das lavouras. Mas o impacto do clima nessa produção paranaense, segundo a secretaria, só vai poder ser sentido a partir do mês de dezembro, que é quando as lavouras que foram semeadas neste ciclo, aí sim devem começar a ser colhidas.
Em geral, as áreas que já recebem as máquinas para colher esta produção no campo têm obtido produtividades esperadas. Apenas na região de Francisco Beltrão é que o rendimento médio das lavouras tem ficado abaixo da expectativa inicial. Veja que cada hectare tem rendido, em média, 1.600 quilos de feijão, sendo que a expectativa era de 2.300 quilos. Os preços enfrentam o seu pior momento, isso de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria. A saca de 60 quilos do feijão cores tem sido vendida entre R$ 86 e R$ 87, valor este que não cobre o custo total da produção. Vamos saber agora como fica o clima, então, para esses produtores do Paraná que estão fazendo a colheita do grão. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Áreas produtoras de feijão no centro-sul do Brasil devem ter a diminuição de áreas plantadas agora ao longo desta primeira safra. Em torno de 10% até 15% é que os produtores estimam essa diminuição de áreas implantadas. O estado de Minas Gerais segue avançando com as atividades de plantio, enquanto que o plantio no estado do Paraná segue quase finalizado, passando de 90%. Agora, durante os últimos períodos, a disponibilidade hídrica do solo já aumentou bastante na maior parte do centro-sul do Brasil. Nas 3 regiões, temos umidade do solo com índices superiores a 80%. Nos próximos 5 dias, as instabilidades no alto da atmosfera vão conseguir organizar um canal de umidade entre o centro-oeste e o sudeste. Então, o estado de Minas Gerais e as áreas produtoras de feijão devem receber altos volumes de água, em torno de 70 milímetros. Já no estado do Paraná, previsão de chuva menos significativa, mas mesmo assim, o volume de chuva ainda garante o aumento da disponibilidade hídrica do solo, em torno de 30 milímetros é o acumulado para os próximos 5 dias. No decorrer do segundo período, entre o dia 5 até o dia 9 de dezembro, as chuvas seguem concentradas no centro do Brasil. Então, tanto o estado do Paraná, como também áreas produtoras de Minas Gerais, devem receber volumes de água significativos que, além de aumentar a umidade do solo, conseguem ainda manter bom desenvolvimento para esse início das lavouras de feijão. No decorrer da terceira semana, as instabilidades agora vão conseguir migrar um pouco mais para o norte do Brasil. Então, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade nas áreas produtoras de feijão do centro-sul. Tanto Minas Gerais como também o estado do Paraná devem ter essa diminuição das chuvas. Mas o volume de chuva ainda persiste em torno de 15 milímetros no estado do Paraná, enquanto que na maior parte de Minas Gerais deve chover acumulados de até 50 milímetros, pelo menos entre o dia 10 até o dia 14 de dezembro. Então, as áreas produtoras de feijão agora do centro-sul do Brasil devem ser beneficiadas, porque as instabilidades seguem ocorrendo de maneira bastante expressivas, aumentando ainda mais a disponibilidade hídrica do solo. Só que de maneira mais pontual, essas instabilidades que ganham intensidade podem acabar atrapalhando e também acabar interrompendo as atividades de plantio do feijão primeira safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o feijão é a cultura que apresenta o maior recuo nos valores pagos no mercado físico do Brasil ao longo desse ano de 2017. Essa constatação foi feita pela consultoria França Júnior, que considerou a média do valor do produto entre janeiro a novembro deste ano e a comparação com esse mesmo período em 2016. Além do feijão, outras 5 culturas importantes para a agricultura nacional também registram quedas expressivas ao longo deste ano. A gente acompanha na tela agora o recuo anotado para cada uma delas, considerando, portanto, este período entre janeiro a novembro de 2017 na comparação com o ano passado. Feijão tem recuo de 45% no seu preço neste ano de 2017, na comparação com o ano passado. O milho tem recuo de 35%. A soja já tem valores 15% mais baixos este ano, na comparação com o mercado nacional em 2016. O preço do trigo está 15% mais baixo em 2017, o do arroz 11% e o do café 6%. Essa queda é explicada por conta de uma safra 2016-2017 que foi muito positiva para a maioria das culturas agrícolas do país por conta do clima excepcional. Mais produtos foram colocados no mercado e, com isso, tendência de preços, é claro, é cair. Além dessas culturas, outras também registraram baixas.
mas algumas tiveram aumento nos preços neste ano na comparação com 2016. São elas cana-de-açúcar e algodão. A consultoria França Júnior traz, portanto, essa alta no preço médio destes produtos. A cana subiu 18% ao longo de 2017, na comparação com a média de 2016. Já o algodão tem registros de 6% de elevação. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala de café. Tem muita informação envolvendo esta cultura. Entre elas, Fabiano, um estudo da ONU que mostra que os países que industrializam o café, eles ganham o triplo daqueles que o produzem. Que é o caso do Brasil. Você vai ver também a principal inovação agrícola para a produção de trigo no país daqui a pouco no Agricultura BR. Nós voltamos já. E qual é a maior inovação para a cultura do trigo? Quem responde é Alfredo do Nascimento Júnior, ele que é pesquisador da Embrapa Trigos e fala sobre este assunto no quadro Inovação Agrícola. Bom, nós temos que mostrar para o produtor que é rentável. Se não for rentável, o produtor não vai plantar cultura alguma. Então é importante salientar que o trigo, no sistema de produção, se nós analisarmos somente a cultura trigo no inverno, muitas das vezes realmente ela pode ficar um custo até negativo. Porém, analisando o sistema de produção, o que deixa de adubo, o que deixa de palhada, a utilização das máquinas, da mão de obra, que estaria ocioso na propriedade, e esse custo entra no custo do trigo. E se nós analisarmos o ano, cultura de verão e inverno, o trigo ele contribui bastante para diminuir os custos de produção da propriedade. Mas, especificamente, a Embrapa Trigo fez trabalhos de custos de produção e rentabilidades com lavouras de trigo só grão e lavouras de trigo do propósito, com integração lavoura-pecuária, produção de leite e de carne e, na média de 4 anos de trabalho, a única que deu uma grande rentabilidade para o produtor foi onde nós tínhamos o trigo do propósito. E daí tu perguntaste, o que a Embrapa Trigo está fazendo para isso? Bom, coincidentemente ou não, um colega meu está comentando, nós temos um grande trabalho com a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, trabalhando com várias grandes cooperativas, em contato com esses técnicos. A Embrapa Trigo vem dando treinamento nos últimos 2 anos para técnicos dessas cooperativas. A Embrapa vai se reunir novamente com esses técnicos lá na Embrapa Trigo em Passo Fundo, onde eles vão trazer, assim, o que foi aprendido, o que foi demonstrado e feito, e o que realmente funcionou e qual a percepção deles em termos de agricultor e de cooperativa. Então a Embrapa está preocupada ao longo dos anos, dar essa rentabilidade do trigo e mostrar assim, o que a gente tem de tecnologia para fazer o trigo funcionar e dessa tecnologia, o que o agricultor está vendo. E dar o retorno, o feedback para a gente e vai dizer onde que nós precisamos melhorar, se precisa melhorar. Uma agência especializada da ONU publicou um relatório inédito nesta semana que fala sobre o valor agregado que o café tem após a industrialização. O estudo mostra que os países que produzem o grão ganham menos em relação àqueles que importam este produto, industrializam, criam patentes e depois comercializam a produção. Esta situação, no entanto, não foi sempre assim. De acordo com o relatório, nos últimos 50 anos, houve uma inversão de quem ganha mais com o produto café. No ano de 1965, o país que produzia o grão era responsável por 60% da renda que o café tinha. No ano de 1970, passou a ganhar apenas 50% e no ano de 2013, cerca de um quarto apenas desta renda, deste lucro, respondendo por 25% desta produção. Ou seja, isso mostra que os países que importam o café de outros, industrializam, criam as patentes e comercializam para o resto do mundo, ganham o triplo daqueles que produzem o grão, como é o caso do Brasil.
Os Estados Unidos são os que mais lucram com essa situação, uma vez que industrializam mais. De acordo com esse relatório da agência da ONU, eles possuem cerca de 10 mil patentes na indústria do café. A Suíça tem cerca de 6 mil patentes. A Alemanha aparece em terceiro lugar com 5 mil. E o Brasil, veja só, tem apenas atualmente 65 patentes no setor cafeeiro. Para o escritório Carvalhais, uma consultoria nacional brasileira que fala sobre o setor cafeeiro do Brasil como um todo, este número aqui mostra quem realmente é dono do negócio café no mundo, quem é aquele que possui mais patentes. Para a consultoria, segundo afirmou no seu último relatório, no seu último boletim, a imagem e o consumo mundial de café estão na melhor fase de sua longa história, conquistando milhares de novos consumidores ano após ano, enquanto a cadeia produtiva brasileira, responsável por aproximadamente 35% da produção mundial de café, passa por uma fase dificílima, com ganhos apertados e, em muitos setores, acumulando prejuízos. Para o escritório Carvalhais, esse relatório da ONU deveria ser analisado com profundidade pelas lideranças da cafeicultura brasileira e utilizado para iniciar uma ampla revisão nas políticas do café no Brasil. Vamos saber agora dos preços do café no mercado doméstico do país. A gente começa com a variedade Conilon, aquela que nesse ano de 2017 teve uma recuperação na sua produção. O estado capixaba, o Espírito Santo, teve 3 anos seguidos de quebra por conta do clima. Esse ano o clima favoreceu um pouco mais e a produção foi um pouquinho melhor. Essa situação já bastou para baixar os preços do Conilon aqui no Brasil. No acumulado deste mês de novembro, os valores oscilaram bastante. Nesta última terça-feira, dia 28 do mês, fecharam a R$ 375,49 pela saca de 60 quilos. Vamos ver agora um pouco sobre o mercado futuro, começando pelo café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Nós trazemos aqui os destaques com alta próximo a 0,5%, posição de novembro a $1.783 a tonelada, alta de 0,56%. Janeiro, $1.751, elevação de 0,45%. Temos também aqui março, $1.742, alta de 0,40%. E maio, $1.753, elevação de 0,34% neste momento. Portanto, negócios em alta para café robusta em Londres. O Brasil é hoje o maior produtor e também exportador de café do mundo. Isso não é novidade. Mas que o Brasil, para ele se manter na liderança nos próximos anos, será preciso ampliar bastante a sua produção. Quem afirmou isso foi o diretor executivo da Organização Internacional do Café, o brasileiro José Sete, durante um evento do setor cafeeiro que aconteceu na última semana aqui no Brasil. De acordo com os dados de crescimento mundial do consumo de café, estimado em 2% ao ano, o Brasil teria que ampliar a sua produção até o ano de 2030 em cerca de 40%, ou 20 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Nos últimos 20 anos, a produção de café no Brasil dobrou, apesar da área ter caído. Isso aconteceu graças a um salto na produtividade. Daqui para frente, o Brasil tem condições, sim, de ampliar essa produção novamente, assim como disse o diretor, porém terá grandes desafios pela frente. Por aqui, vamos agora ao mercado nacional do café, desta vez falando da espécie arábica, aquela que representa a maior produção brasileira do grão. Nesta última terça-feira, dia 28 de novembro, cotação da saca do grão subiu no estado de São Paulo. Preço foi para R$ 457,98, de acordo com o que apurou o CPEA. Neste mês de novembro, os valores acumulam agora alta de 1,5%. E o que acontece no mercado nacional é de que ele vem diretamente atrelado com os valores lá em Nova York.
Falar em Nova York, vamos saber como é que vem os valores. É muita pressão sobre os negócios por lá. Com o café arábica, essa pressão tem colocado os preços historicamente para baixo. Você vê aqui um movimento de alta, algumas posições com elevação de até 1%, mas os preços são baixos. Posição de dezembro, por exemplo, vem a $1,28 a libra peso, não chega nem a 1,30, com alta de 0,62%. Essa posição de dezembro aqui é aquela que lá por volta do mês de setembro nós conversávamos com especialistas e ela deveria estar na casa de $1,36 até $1,37. Ela está a $1,28 a libra peso, são quase 9 centes de dólar abaixo do que poderia alcançar. Posição de março vem com alta de 1,15%, vem a $1,31 a libra peso. Maio, $1,33 por libra peso, com elevação de 1,13%. E a posição de julho vem a $1,35 mais 75 a libra peso. A alta na posição de julho é de 1,07% neste momento, portanto, altas mais intensas hoje para a Bolsa de Nova York, com recuperação de parte dos valores perdidos durante os últimos meses para o café arábica. É hora de mais um intervalo. No próximo bloco, o assunto é cacau. A gente vai falar da Bahia, do Pará e também do consumo mundial da amêndoa. E você que está na Bahia, no Pará e que é produtor de cacau ou também de outra cultura, entre em contato conosco. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, 67996562266. Voltamos já. A Agricultura BR traz agora uma informação importante para você, principalmente o pecuarista que precisa estar pronto e atento ao calendário de vacinação contra a febre aftosa. Tem gente que não vacina o gado contra a aftosa e aí a vaca vai para o brejo. É tão simples prevenir, é só vacinar o gado, gente. Mas atenção, conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus. E lembre-se, cada estado tem o seu calendário de vacinação contra a aftosa. Lá no site do Ministério da Agricultura tem tudo explicadinho. Anota aí, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. Tá certo. E por aqui o Agricultura BR agora fala a respeito de previsão do tempo e para as áreas produtoras de cana-de-açúcar. Quem traz as informações é Juliana Rezende. As instabilidades se afastam do sul do Brasil ao longo das próximas semanas e começam a migrar para as áreas do centro-norte do país. Tanto o centro do Brasil também deve seguir recebendo pancadas de forte intensidade por conta da atuação ainda de um corredor de umidade que, associado à formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, deve receber pancadas de forte intensidade nas áreas centrais do Brasil. Os índices de umidade do solo seguem elevados na maior parte do centro-sul. Então, por conta disso, as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento ainda seguem beneficiadas. Nos próximos 5 dias, a atuação ainda de um canal de umidade entre o centro-oeste e o sudeste deve garantir chuvas fortes nessas regiões. Então, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, estado de Goiás e também o estado do Mato Grosso é que devem receber os maiores volumes de chuva. Já nas áreas mais ao sul, como na região sul e também o estado de São Paulo, deve chover, mas de maneira bem mais fraca, acumulados baixos e que ainda ocorrem intercalados com dias de tempo mais seco. No decorrer do segundo período, essa condição de chuvas mais fortes entre o sudeste e o centro-oeste ainda vai persistir. Instabilidades no alto da atmosfera seguem mantendo chuvas fortes aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Inclusive, até o estado do Paraná deve receber algumas instabilidades mais fortes. O Rio Grande do Sul e também o estado de Santa Catarina ainda seguem com pancadas de fraca intensidade. No decorrer da terceira semana, até o dia 14 do mês de dezembro, pouca coisa ainda vai mudar no centro-sul do Brasil e nas áreas produtoras de cana, porque as pancadas seguem mais intensas entre o centro-oeste e o sudeste, e inclusive agora vão conseguir ganhar um pouco mais de intensidade ainda. Mato Grosso, Goiás e o extremo norte de Minas Gerais devem receber chuvas fortes no decorrer deste terceiro período. Já nas áreas mais ao sul, região sul, estado de São Paulo e também no estado do Mato Grosso do Sul, até o dia 14 de dezembro, as instabilidades já começam a perder um pouco mais de intensidade.
Então, ao longo das próximas semanas, as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento nas áreas centrais do Brasil devem ser beneficiadas. Com estabilidades de forte intensidade e ainda persistentes, a umidade do solo deve seguir elevada nessas regiões. Só que, por outro lado, como essas instabilidades ganham bastante intensidade, isso pode acabar atrapalhando e também atrasando o andamento da colheita das lavouras de cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. As colheitas de uva foram iniciadas para parte considerável dos produtores da região do norte do Paraná e na região de Louveira, em Indaiatuba, em São Paulo. Na Praça Paulista, as atividades ainda estão lentas no município de Louveira. Já em Indaiatuba, o ritmo é mais avançado. Na primeira semana de colheita nesta região, que é produtora quase que exclusiva da Niágara, os preços médios da variedade foram de R$ 4,75 o quilo, valor 18% superior à primeira semana de colheita em 2016. Sem problemas que afetassem o desenvolvimento das uvas, a expectativa dos produtores é de que a safra seja boa. A situação é semelhante no norte do Paraná. Também na primeira semana de colheita, o preço médio da uva Itália foi de R$ 3,80 o quilo, 38% superior à média da semana inicial de 2016. Em ambas as regiões, é esperado que o maior volume de uvas seja colhido no período próximo das festas de dezembro. Apesar das chuvas dos últimos dias, em parte das regiões produtoras de mandioca, os ritmos de colheita e de comercialização melhoraram, devido aos preços ainda atrativos, a melhora do rendimento de amido e também a necessidade dos produtores de se capitalizar. Assim, segundo dados do CPEA, após atingirem patamares recordes, em termos nominais, as cotações da mandioca recuaram. Os preços das alfaces subiram nas regiões paulistas de Ibiúna e Mogi das Cruzes, em especial a Americana. Isso porque as chuvas ocorridas no período atrasaram o desenvolvimento das folhosas, cenário que ocasionou uma menor quantidade do produto, que já vinha em falta. Em Mogi das Cruzes, o preço registrou um aumento de 16% frente à semana anterior, com a caixa de 12 unidades a R$ 14,46. A estiagem que afeta a área produtora de cacau da Bahia desde o segundo semestre de 2015 vem diminuindo drasticamente a produção da amêndoa no estado. Em 2017, a chamada safra temporã, que é colhida entre os meses de maio e setembro, foi a segunda pior da história do estado. Só perdeu para o ano de 1962. De acordo com os dados apurados, naquele ano, a safra temporã rendeu 33.420 toneladas de cacau. Nos anos anteriores a este de 2017, a safra de cacau na Bahia estava bastante recuperada. Em 2015, foram 94.830 toneladas da amêndoa. Na safra temporã de 2016, a Bahia já começou a sentir esta seca influenciar diretamente na produção e teve um número de 43.370 toneladas. Neste ano de 2017, a safra temporã vai chegando ao fim com 36.870 toneladas de cacau colhidos, portanto, um volume que só não supera lá atrás, no ano de 1962. Com essa forte redução na produção de cacau da Bahia, nestes últimos 2 anos, o estado perdeu em 2016 o posto de maior produtor de cacau do Brasil. Juliana, quem assumiu a liderança foi o estado do Pará, que nos últimos 10 anos tem investido forte através de tecnologias e também na capacitação técnica para quem trabalha
com a amêndoa. Esses números que o Pará tem trazido para o cacau fez com que se tivesse resultados melhores através dessas capacitações e também o desenvolvimento de sementes híbridas. Nós vamos ver agora como que o Pará conseguiu se desenvolver, principalmente a partir do ano de 2014. Observe que aqui nós temos os dados de produção de cacau em relação ao ano de 2014 até o ano de 2017. A busca pelo topo da produção tomou corpo em 2014, quando 88 mil toneladas de sementes de cacau foram produzidas. Um ano depois, a produção passou para 105 mil toneladas. Um ano depois, chega a 118 mil toneladas, conquistando o posto do primeiro produtor do Brasil, o principal entre todos eles, inclusive superando a Bahia. Para 2017, a previsão é de um aumento de 6% na produção, o que deve fazer com que o estado do Pará alcance 125 mil toneladas até o mês de dezembro. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do estado, o desafio agora é trabalhar para melhorar a qualidade e ter uma situação técnica melhor, coisa que o Pará está conseguindo através desses investimentos. Juliana. Qualidade dessas sementes para assim melhorar a qualidade da amêndoa final e conquistar mercados exigentes no mundo. E o mundo não para de aumentar a sua demanda por cacau. O consumo de cacau em pó tem crescido no mundo todo, em especial nos países emergentes da Ásia, como Filipinas, Indonésia e também na Índia. E isso, portanto, faz aumentar essa situação de cenário mais positivo para a amêndoa em todo o mundo. A questão de produção e demanda ainda indica um superávit, ou seja, uma oferta maior do que o consumo de cacau no mundo, mas essa situação de consumo crescendo pode ser um fator positivo para o mercado em todos os países produtores. A gente acompanha agora como que vem a cotação do cacau na Bolsa de de Nova York, que é referência mundial para esta commodity. Veja que a posição de dezembro, a de mais curto prazo, vem com queda de 0,48%. Cada tonelada de cacau vem negociada a 2.037 dólares. Já o cacau para entrega em março opera com alta de 0,87% hoje, com negócios a 2.067 dólares a tonelada. Enquanto isso, maio, 2.068 dólares, com alta de 0,68%, agora 0,73%, mercado reagindo em tempo real. Vamos saber então como estão as cotações do cacau agora nos estados produtores do Brasil. A Agricultura BR traz agora em destaque no quadro Agroações a empresa Minerva, indústria frigorífica, a quarta principal do país, e é uma indústria que tem uma característica muito importante. A característica do frigorífico Minerva, dessa indústria, é exportação de carnes, principalmente carne bovina. E é sobre este assunto que a Agricultura BR fala agora, porque num comunicado importante à imprensa, através de um dos seus diretores, o Minerva informou que tem a expectativa de que os Estados Unidos venham a suspender o embargo que foi imposto sobre a carne bovina brasileira in natura desde o mês de junho. O Departamento de Agricultura norte-americano havia encontrado algumas situações que consideraram irregularidades sobre as carnes enviadas aos Estados Unidos. Com isso, houve a suspensão. E com isso, frigorífico Minerva, que tinha os embarques de carne bovina in natura para os Estados Unidos através de plantas localizadas no Brasil, transferiu essa responsabilidade para outras unidades frigoríficas aqui na América do Sul, a qual possui unidades que estão no Uruguai e na Argentina, principalmente.
A Agricultura BR mostra agora como é que está o comportamento das ações do frigorífico Minerva, frigorífico que tem uma característica exportadora e tem também, principalmente, essa expectativa, né, de liberação ou volta das vendas de carne bovina in natura para os Estados Unidos no primeiro trimestre. Um dado importante a ser lembrado é que os volumes enviados aos Estados Unidos, eles não são tão intensos. Entretanto, os norte-americanos são um bom cartão de visita para a venda de carnes in natura, porque tem ali um critério bem mais elevado para a entrada desse tipo de produto. Aqui nós trazemos aqui todo o ano das ações do frigorífico Minerva, começando pelo primeiro semestre de 2017. Em 2 de janeiro, o valor das ações estava em R$ 11,90. No dia 15 de fevereiro, esse valor chegava a R$ 12,18. Já em 20 de março, já com efeitos ligados a todo, esse ano não foi muito complicado, mas principalmente por conta da Operação Carne Fraca, 20 de março, R$ 9,34 o valor da ação. Em 17 de abril, R$ 11,21, mesmo valor encontrado no dia 17 de maio, e em 16 de junho, R$ 12,24. Assim encerrou o primeiro semestre para o valor das ações do frigorífico Minerva, negociado sobre a sigla BIF3 ou BEF3, como você acompanha conosco. Segundo semestre, começou o mês de julho já com valor um pouco mais em alta do que encerrou o primeiro semestre deste ano. Começou julho a R$ 12,70, é o que nós mostramos agora, R$ 12,70 era o valor no dia 12 de julho, em 23 de agosto, R$ 12,48, 28 de setembro o valor recuava para R$ 10,97, 23 de outubro, recuperação para R$ 11,63. Em 17 de novembro, estava em R$ 11,57, nesse último dia 28 de novembro, R$ 11,12 para o valor da ação do frigorífico Minerva, negociado na Bolsa de São Paulo, sobre a sigla BIF3. Vamos saber agora como é que vem o valor dessas ações agora, mercado ao vivo. Vamos para a Bolsa de São Paulo, vai perdendo 1% e, por enquanto, mantém o piso de R$ 11,00 pelo valor da ação. Cai em relação, portanto, às ações do frigorífico Minerva neste momento, em relação a esse último dia 28 de novembro, vai perdendo um pouco da força. É importante lembrar, Juliana, que além dessa suspensão dos Estados Unidos em relação à compra da carne bovina brasileira lá no mês de junho, por ter encontrado irregularidades, a Rússia, muito mais por uma questão econômica e pressão para que se compre trigo lá de lá, por exemplo, também suspendeu agora, nesse mês de novembro, as compras de carne bovina do Brasil, passa a valer a partir desta sexta-feira, 1º de dezembro. No próximo bloco, uma entrevista que fala sobre o uso de produtos biológicos na agricultura do Brasil. O meu colega Walter Pulga Júnior conversou com o engenheiro agrônomo Paulo Bogorni sobre produtos biológicos, sobre produção, custos e também aplicação. É o que você confere agora na entrevista do Agricultura BR. Paulo, obrigado por ter vindo participar aqui do nosso programa. Vamos começar lembrando que é um defensivo biológico. Eu uso um animal, um bicho, um inseto para combater uma praga, é isso? Sim, sim. Hoje nós temos várias alternativas no mercado para atender no controle de pragas que visam o controle de forma um pouco mais natural. Basicamente nós temos vírus, bactérias, fungos, nematóides, e também temos alguns insetos que são usados no controle de outras pragas. Ou seja, eu uso um animal para combater outro. Sempre, de forma natural. Hoje, inclusive, se prospecta novas espécies, sejam de micro-organismos ou de macro-organismos, como os insetos que são visíveis a olho nu, no ambiente onde a praga se encontra. Então, hoje seria uma das formas mais sustentáveis e naturais de controlar as pragas. É procurar no local onde elas vivem os seus próprios inimigos naturais. Agora, há 20 anos, 25 anos, essa era uma novidade no mercado. Ou seja, usar defensivo biológico, um bicho, vamos dizer assim, para combater outro e com isso diminuir a praga nas culturas, né? Hoje, há um avanço muito grande. Esse mercado cresce no Brasil?
Cresce muito. Nós tivemos, na verdade, um declínio. O controle biológico, nos primórdios da agricultura, ele era utilizado até porque era a única ferramenta de controle. Nos anos 40 e 50, com o advento dos produtos sintéticos, os produtos químicos sintéticos, e pela praticidade do uso deles e a eficiência que eles tinham, o mercado de controle biológico passou a declinar. E o que acontece? Nesses últimos 10 anos, tanto aquele anseio por ter produtos com menos resíduos, sendo produzidos de forma mais natural, levou a ciência novamente a gastar energia no desenvolvimento desses produtos. E hoje nós temos um cenário bastante complicado, uma vez que os produtos químicos que sempre deram tanta segurança hoje enfrentam sérios problemas de resistência, e isso não vem só aos químicos, vem também acontecendo com as plantas transgênicas. E eles são ferramentas extremamente importantes para o manejo também. Portanto, o defensivo biológico passa a ser uma alternativa não só viável como necessária. Sim, inclusive até nem usaria a palavra alternativa. Hoje ele é uma ferramenta muito utilizada. A pesquisa fez com que ele se tornasse muito mais eficiente. Hoje as empresas têm um controle de qualidade que permite chegar ao campo um produto com uma qualidade muito boa. E a escolha do produtor hoje para esse produto não é porque ele é sustentável, mas sim porque ele é competitivo. Ele tem um preço competitivo e uma eficiência similar aos produtos químicos que existem no mercado. Bom, nós temos hoje, segundo dados da Fórum Brasileiro de Biodefensivos, quase 15 milhões de hectares tratados com defensivos biológicos no Brasil. E a perspectiva é de crescimento ainda? Vamos avançar na utilização de defensivo biológico? Muito, é inevitável, até porque existem novos produtos entrando no mercado. Esse crescimento nos últimos 10 anos foi focado em 2, 3 produtos. Como nós falamos no início, nós temos uma gama muito grande de organismos que podem ser utilizados. Os fungos vêm crescendo bastante. Algumas até empresas multinacionais entraram nesse mercado, vendo esse potencial de crescimento. Então, hoje nós temos muitas multinacionais que são empresas muito bem estruturados, com setores de venda muito bem desenvolvidos, e isso ajuda muito a alavancar o mercado. Mas mesmo o mercado hoje de macro, por exemplo, que é o mercado em que nós atuamos, de macrobiológico, nós temos hoje mais ou menos 1,5 milhão de hectares, e sendo que basicamente isso a grande maioria é cana-de-açúcar. Então, quer dizer, é uma concentração grande e uma área bastante significativa. Bom, o Paulo, ele é gerente de novos negócios da Bug Agentes Biológicos, né? Você trabalha com Vespa, né? Sua empresa tem uma especialidade em Vespa. A área de atuação da Bug é só cana-de-açúcar? Não. A Bug sempre focou em grandes culturas. Então, o nosso foco sempre foi cana-de-açúcar, algodão, soja e milho. Hoje nós temos produtos registrados para o milho, para essas culturas também, mas o foco maior, e será o maior investimento para os próximos anos, é uma nova vespa chamada Telenomus podisi, que ele vem trazendo uma solução para um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje na cultura da soja, que é o percevejo marrom. Ele é uma praga que ocorre no final do ciclo, uma praga de difícil controle, uma vez que a cultura está estabelecida e tem muita massa foliar protegendo esses insetos. As pulverizações muitas vezes não conseguem atingir satisfatoriamente eles no meio da massa, ao passo que uma vespa ela tem a capacidade de voo e de penetrar no meio da massa da soja e parasitar os ovos desse percevejo. Esse é o grande produto para os próximos anos, porque ele tem um preço muito competitivo, inclusive até abaixo dos melhores produtos químicos do mercado hoje, e uma eficiência de controle similar ou superior. Ou seja, estamos no caminho de percevejo marrom pode ter solução sim, um controle eficiente sim. E não tão caro como já foi no passado. Esse controle era muito mais caro. Sem dúvida. Esse projeto ele já dura 7 anos. Desenvolvimento de uma dieta artificial para diminuir a manipulação, usar insumos um pouco mais baratos para conseguir reduzir o preço. No passado, hoje nós produzimos mais ou menos a 1/3 do preço que era há 7 anos atrás, quando a pesquisa se iniciou. Ou seja, viabilizar economicamente esse novo método de combate. Sem dúvida. O foco da Bug não é apenas fazer algo sustentável, tem que ser lucrativo para o produtor. Se não for um investimento que dê um retorno econômico, não vale a pena você alçar a mão só pelo fato de ser sustentável. Alguns anos, vamos lembrar, né? Você viveu esse mercado. Há alguns anos, quando se falava em defensivo biológico, era uma questão ambiental, era uma questão de evitar produtos agroquímicos, né? Sim. Mas agora é diferente, é uma questão econômica. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, no passado se levantou muito essa bandeira, mas eu particularmente não acredito que as pessoas devam pagar mais caro por ter algo sustentável. O desafio da pesquisa, o desafio do desenvolvimento é desenvolver ferramentas, desenvolver produtos que sejam sustentáveis, que causam menos impacto ao ambiente e que sejam baratos, que não encareçam e que o produtor ou o consumidor não necessariamente tenha que pagar por isso. O mercado mesmo pagará por isso, as empresas.
Bom, você acaba de ouvir Paulo Bogorni. Paulo Bogorni é gerente de novos negócios da Bug Agentes Biológicos, trabalha com defensivos biológicos que avançam no mercado brasileiro. É uma das empresas que participa desse mercado, mas é um mercado ainda que vocês não têm condição de atender. Se a demanda continuar nesse crescimento, é preciso multiplicar a empresa por centenas de vezes, né? Sem dúvida. É um desafio muito grande hoje, porque o mercado de cana-de-açúcar é grande, mas o de soja é muito maior. A demanda é grande. Hoje nós até focamos em fazer projetos com sementeiras que precisam muito desse tipo de controle para que possamos ter sementes de boa qualidade no mercado. Mas a perspectiva é desse setor crescer mais de 100% ao ano. É um grande desafio. Bom, obrigado mais uma vez a presença do Paulo Bogorni aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Na próxima sexta-feira já é 1º de dezembro. Vamos saber como que o clima vai se comportar neste novo mês com Juliana Rezende. O mês de novembro foi marcado pelas instabilidades conseguirem se espalhar cada vez mais pelo Brasil. Isso acabou garantindo também temperaturas um pouco mais baixas do que no mês de outubro, que foi um mês bastante quente e também mais seco. Portanto, o mês de novembro foi um mês com mais chuvas espalhadas por grande parte do país, temperaturas amenas também. Agora, o mês de dezembro deve ser marcado por instabilidades ainda abrangentes em grande parte do Brasil e se espalhando cada vez mais, principalmente pelo centro-norte do Brasil. Então, regiões do sudeste, centro-oeste, até o estado do Paraná devem ter acumulados de chuvas maiores durante o mês de dezembro. Só que na região sul, a condição mais típica agora para essa época do ano, por conta do fenômeno Laninha, seria de questões de estiagens regionalizadas. Só que a tendência ainda será de pancadas mais expressivas na região sul, com acumulados que podem superar a média climática, não com volumes tão extremos, mas ainda assim a tendência é de volumes de chuva superiores à média climática na região sul. Agora, na região nordeste, tendência é que as chuvas aumentem também, só que a distribuição da chuva ainda deve ser bastante irregular, principalmente no interior do Nordeste. Devem ter episódios de chuva um pouco mais expressivos, só que essa chuva ela não deve ser regular ainda. As temperaturas na maior parte do Brasil ainda devem seguir amenas, justamente por conta dessas instabilidades que devem se espalhar e não permitem o aumento expressivo das temperaturas e o calor intenso. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o índice de preços ao produtor subiu 1,79% no mês de outubro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para comparar, em setembro, a alta foi de 1,48%. A empresa de soluções agrícolas FMC anunciou ao setor sucroenergético o lançamento do Authority, um fungicida que faz parte da solução combinada FMC, que tem como objetivo tornar a planta mais forte e deixá-la livre de doenças. E a Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, a Coxupé, comemora nessa semana 60 anos de atuação. Ela está presente em 200 municípios, a maior parte deles centrada no sul de Minas e na média mogiana. É uma semana que desde a segunda-feira é de comemorações. Nossos parabéns para a cooperativa. E o Senar de Mato Grosso do Sul, em conjunto com o Sindicato Rural de Anastácio, realizam neste próximo sábado, dia 2 de dezembro, um dia de campo do programa Mais Inovação. O programa é uma das vertentes da assistência técnica e gerencial que tem como objetivo trabalhar em prol da diminuição das áreas degradadas e melhorar a produção agropecuária através da implementação de tecnologia e bom manejo. Programa chegando ao fim, Juliana, vamos falar de novo de soja, como é que vem os valores no mercado e principalmente aquelas situações que são referências para a formação do preço aqui no Brasil. Começando pela soja em Chicago, neste momento em alta, posição de janeiro 0,27% de elevação, vem a $9,95 por bushel. Posição de março com alta de 0,24% a $10,07 o bushel e maio $10,17 o bushel com alta de 0,27%. O dólar aqui no Brasil vinha nesta quarta-feira em compasso de alta
em relação ao fechamento de ontem, que foi na casa dos 3,20. Neste momento, a moeda norte-americana segue subindo, a alta agora ela se amplia, vem para 0,43%. Dólar comercial é agora negociado no país a R$ 3,22 mais 4. O fechamento da moeda no Brasil você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Por enquanto é só, obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.